Take 3. Oi, Cássio. Oi, Marina. A gente vai começar uma série de vídeos sobre psicologia e psicanálise. Sim. E esses vídeos são um pedido meu pro Cássio já há bastante tempo para eu aprender um pouco do vasto conhecimento que ele tem sobre esses temas. Aí você pode se apresentar? Tudo bem, meu nome é Cássio Zambelli, eu sou psicólogo, psicanalista, terapeuta corporal, tenho mestrado e doutorado em psicologia clínica, né, com ênfase em psicanálise. Acho que Agora você está fazendo uma formação em bioenergética. Uma formação em terapia corporal, né, da abordagem bioenergética, que é muito interessante também. Você falou que é hipnoterapeuta também? Também sou hipnoterapeuta, eu fiz uma formação lá em Nova York, no Instituto Milton Erickson, de Nova York, muito bom. E é sempre um estudioso, então é um grande privilégio estar aqui no consultório do Cássio para fazer esses questionamentos para ele. E aí eu quero começar com o básico do básico, que é o que é a psicanálise. Vamos lá. A psicanálise é a oitava maravilha do mundo. Brincadeira, mas a psicanálise ela é um método clínico, basicamente, né? Ela tem uma teoria e ela tem um método para aplicação clínica. Hoje em dia ela é um pouco mais do que isso, né? Virou um campo filosófico também, mas basicamente ela é um método clínico, né? Que tem o objetivo da análise do inconsciente, análise de sintoma, né? E com a finalidade de ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, né? Com menos sofrimento, aprender a lidar melhor com o sofrimento, de uma forma geral. E qual que é a diferença entre psicanálise e psicologia? Tem uma diferença, né? A psicanálise ela tem um enfoque muito mais na clínica, né? Então ela é uma prática clínica. A psicologia ela tem um campo clínico que envolve a psicanálise, envolve outras teorias, Gestalt, sistêmica, comportamental, cognitiva, envolvem outros escopos, né? Outras áreas, né? Como psicologia hospitalar, psicologia da saúde, psicologia organizacional. Então a psicologia ela é muito mais ampla. A psicologia ela começou em universidade, né? A psicanálise ela começou como uma terapêutica ali com Freud, né? Nesse início do século XX. E Freud não era psicólogo? Freud era um médico. Freud não era um psicólogo. Freud ele era um estudioso, naturalmente, assim, ele gostava de fazer pesquisa, ele estava ali nessa história dele, ele estava pesquisando sobre a velocidade de transmissão de um neurônio, falavam que ele estava prestes a descobrir isso, mas ele precisou sair desse campo que não dava dinheiro, né? Lá naquela época já não dava dinheiro, muito menos hoje aqui no Brasil, e ele precisou ir para a clínica, né? Que é onde dava dinheiro. Ele acabou indo atrás de alguns grandes mestres, né, alguns grandes clínicos como Charcot, Breuer, e eram pessoas que estavam muito mais focadas nessa questão da sintomática da mente, né, de como questões psíquicas geram sintomas físicos, né, e uma das questões que eram estudadas, trabalhadas nessa época era a histeria. E uma parte assim do tópico da psicanálise de Freud, a histeria hoje é vista como uma enfermidade? Olha só, né? Não como era vista lá no
final do século XIX, início do século XX, porque um viés muito paternalista, machista, né, uma coisa muito ruim, né, para a ciência não tem jeito, né, as pessoas fazem ciência, elas influenciam como a ciência é feita. Então, a histeria era visto como uma sintomática da mulher, né, que gerava uma questão no corpo. A histeria de lá de trás talvez seja vista hoje como uma questão de uma psicossomática, né, uma psicossomática mais borderline, né, porque eram coisas bem intensas, né. Uma psicossomática é uma manifestação. Desculpa, né, é uma manifestação de um sintoma no corpo a partir de uma questão emocional, mental, de um trauma psíquico. Tá. E aí Freud então começou atendendo esses casos de histeria. Sim, porque época. era o que eles trabalhavam, né? O Charcot, o Breuer, eles trabalhavam muito com isso, faziam apresentações, o Charcot fazia apresentação, né, dentro de universidades. Mas eles não eram teatro. psicanalistas, eles trabalhavam com... Não, porque a psicanálise nessa época ela não existia ainda. A psicanálise, Freud passou pro Charcot, daí saiu pro Charcot, foi atender com Breuer, né? E foi aí que a psicanálise surgiu, ali, 1895. E qual que era o atendimento desses precursores ali do Freud? Eles atendiam mulheres com essa questão. Mas qual que era a técnica? O Freud, ele começou usando um aspecto da técnica da hipnose, né? O Freud, ele era um mau hipnoterapeuta, né? Então, ele não conseguiu usar bem a hipnose para trabalhar essa questão, né, da sintomática da época. Então, ele estava tratando uma paciente e a paciente falou: cala a boca, deixa eu falar, né, me escuta. E ele foi sábio o suficiente para escutar, né, esse pedido, assim, para entrar de acordo. Ele começou a escutar e ele viu que existe uma abreação, né, uma descarga, né, energética, emocional, quando o paciente ela falava de um trauma e o sintoma diminuía, né? Então Freud ele associou a questão da fala livre, à questão da diminuição do sintoma. E a partir disso começou a surgir a questão da associação livre, porque os sintomas eles também eram investigados no psiquismo profundo. Então, ao invés de usar a hipnose para acessar diretamente, ele achou uma via indireta, que foi essa associação livre para acessar essa questão dos traumas originários dos sintomas, né, somáticos, sintomas no corpo. Você pode explicar mais o que é associação livre? Seria essa fala... Uhum. É uma fala livre, é a mesma coisa? A associação livre é uma coisa que ainda alguns analistas, né, psicanalistas pedem em dia hoje para o paciente. É uma ideia de falar tudo que vem à mente sem censura, ou com o mínimo de censura possível. De forma extremada isso não é possível, né, mas é uma indução para deixar a censura de lado. Porque às vezes quando a gente está falando, vem uma ideia, né, a tendência nossa isso vai fugir do tema, isso não tem a ver, né? A psicanálise ela fala, tem a ver, tem relação, puxou uma ligação, a ligação é interessante investigar essa ligação, porque é a cadeia associativa, né? Essa cadeia associativa ela pode levar a alguma questão profunda da mente. Mas o que de fato faz uma associação livre é muito mais a escuta do que só a fala. Uhum. Né? Porque não é o paciente ele não tem que manter um rigor nisso. O que tem que ser mantido em rigor é a escuta analítica do terapeuta, do analista. Que é a escuta sem censura. Que não é uma escuta sem censura, é uma escuta associando as coisas que às vezes não tem relação. Tá. Né? E assim, com o tempo, né, o analista ele fica
mais treinado nisso, né? Ele capta as coisas com mais facilidade. Às vezes é uma palavra que chama atenção, né? Ou um ato falho, né? A pessoa vai falar uma coisa, ela fala outra, né? Então a gente sabe que o inconsciente ele se presentificou ali. E se ele fez, tem alguma relação com o que estava sendo falado ou o que estava sendo abordado. E o analista ele escuta, ele observa e ele associa, né? E essa associação gera uma compreensão e pode gerar uma interpretação. O analista, quando ele faz essa associação, ele, e aí já puxando a pergunta da figura daquele analista que fica silente, que só escuta, quando ele faz essa associação, ele fala para o paciente, ou ele deixa que o próprio paciente perceba, ou isso vai depender muito do... Depende muito da linha de psicanálise que a pessoa segue. Porque antigamente era tido como percebeu, falou, né? A interpretação foi formulada internamente, ela é verbalizada. Depois de um tempo isso mudou um pouco. Hoje em dia tem pessoas que seguem a linha de que interpretação percebida é interpretação comunicada. Eu particularmente acho isso um grande erro, tá? Porque entre perceber uma coisa e comunicar ela com foco terapêutico existe uma grande distância. Tem um grande psicanalista que ele chama Donald Winnicott, ele foi um inglês, ele fez algumas modulações na ideia da psicanálise e ele fala que a melhor interpretação é aquela que o analista não faz. Significa que a melhor interpretação é aquela que o paciente consegue fazer por conta própria, que ele desenvolve a própria interpretação. É claro que um paciente de uma condição analítica no início não daria conta de fazer isso ou teria muita dificuldade, né? O paciente ele aprende a fazer análise também, então ele aprende essa condução, ele aprende a fazer essas ligações e é um dos focos de uma análise mais completa, né? Ensinar o paciente a perceber o próprio inconsciente e ligar e falar, talvez aqui tenha alguma coisa, né? E ficar atento para ir fazendo essas ligações e desfazer alguns nós, né? Que são esses sintomas. E aí, então, eu respondi bem? Eu respondeu. E aí a outra questão é essa visão que se tem de um analista que fica ali atrás do divã, ou às vezes até cochilando, e o paciente falando sem parar e não tendo nenhum tipo de retorno, assim. Queria saber se ainda existe. É uma visão de uma análise mais clássica também, né? O que se tem por análise clássica, né? Que é o paciente deita obrigatoriamente no divã, que isso é uma herança da hipnose, né? Porque quando quando o Freud hipnotizava, ele deitava o paciente numa chaise, assim, né? Ele ficava atrás ou do lado e ficava tocando aqui, né? E dando alguns comandos. E o Freud, quando ele fez essa mudança, ele manteve a postura, ele manteve o lugar, manteve o paciente no lugar, né? Hoje se tem como uma forma de dar espaço para o paciente, né? De não ficar esperando um retorno facial, um retorno na comunicação, né? Então o paciente está mais conversando com ele mesmo do que com o analista. E o analista ali é uma outra fala, uma outra voz, uma outra mente ajudando ele a pensar. Tá? Essa é a psicanálise clássica, ela ainda é usada, né? Ela tem alguns ditames, ela tem algumas necessidades para ela acontecer. Eu não acho que ela seja adequada para qualquer paciente, porque ela tem um rigor específico. E tem um risco de distanciamento também? Não necessariamente, assim, tem um distanciamento porque, né, não tem essa coisa da face, né? Mas tem paciente que não dá conta, né? E acho que se o paciente não dá conta, o analista não tem que forçar ele ali. Hoje em dia tem muitos estilos terapêuticos dentro da psicanálise que permitem sentar face a face. Ou às vezes até deitar no divã e o terapeuta está ali também, né? Não está tão escondido do campo de vista.
E a psicanálise ela sofreu uma grande abertura ali, né? Principalmente na França, doutor, né? Ela foi para o hospital, ela tem uma clínica, tem métodos de clínicas mais abertas da psicanálise, mas a psicanálise do consultório ela também tem essa amplitude. Não precisa de divã, não, às vezes nem precisa fazer esse pedido do paciente, entra numa associação livre, né? E você explica para os seus pacientes, quando eles iniciam a análise, como que é o método? eu explico, porque eu sou psicanalista, mas nem sempre eu uso a psicanálise clássica. Hoje em dia é muito mais difícil usar a psicanálise clássica, porque a psicanálise clássica ela é incrível, né? No sentido de fazer o paciente deitar no divã, o paciente entrar numa associação livre, ele aprender a se conduzir nesse método, ele aprender a fazer essas ligações, assim, é incrível isso, a profundidade que gera, o resultado que acontece. Mas ela tem, ela precisa de um rigor, assim, às vezes nem todo paciente está disposto a entrar isso, né? Porque é uma coisa muito de estar voltado para si mesmo, né? De não estar esperando tanto esse retorno, esse feedback do analista, né? Às vezes até facial mesmo, até aquela expressão assim de a pessoa faz isso, analista, alguma coisa assim, né? Alguns pacientes eles precisam disso. E tá tudo bem, né? Não significa que o paciente é pior ou melhor, significa que a técnica se adequa ao paciente melhor ou pior, né? E hoje eu uso para pacientes que não estão com uma demanda clínica muito forte, que tem uma demanda de investigação, de autoinvestigação, de autoconhecimento muito mais forte. Entendi. Tá? E ainda assim se adequam ao método, né? Porque hoje, por exemplo, para fazer uma análise dessa, pelo menos 2 vezes por semana, para mim, né? E nessa psicanálise mais tradicional, então, em regra, o psicanalista não dá um retorno, então... Ele dá um retorno, ele tem uma comunicação, tem estilos de analistas que são mais silenciosos, tem estilos de analistas que são menos silenciosos. Dentro da psicanálise clássica, não vai ficar uma troca de conversa tão constante, né? O foco é mais a escuta, o foco é o paciente se escutar também, e o analista ele vai fazendo intervenções, ele vai colocando pontuações para ajudar esse novelo de lã ser desfeito, né? Chegar ali no fundo, encontrar tudo que tem, né? Dá para encontrar tudo que tem? Não, acho que tudo que tem não tem como, né? Acho que é uma ilusão, mas... Né? Tudo que tem daquele aspecto também. Não, mas é como se fosse uma pretensão mesmo, né? De encontrar tudo que tem no sentido de ir mais fundo conhece, né? E às vezes... E é uma das questões da psicanálise, né? Às vezes a pessoa fala, e agora? O que eu faço com tudo isso? Né? Porque a pessoa ela sente num vazio em termos de retorno no real, né? E é um processo do analista também ajudar o paciente com isso. Um vazio no retorno do Por exemplo, às vezes uma análise profunda de muito tempo, né? O paciente ele fala, eu entendo porque eu faço isso. Eu sei porque eu sou assim, eu sei porque eu ajo, reajo assim, mas eu continuo fazendo, né? O que significa o quê? Que a pessoa ela conseguiu acessar a informação, ela não conseguiu sair daquele padrão, sair daquele ciclo. E é uma das outras coisas que a psicanálise usa, que é essa relação transferencial, que esse ciclo ele se presentifica na relação com o paciente e o analista ele usa essa agora você vivificação da transferência. Agora você vai ter que explicar a transferência. Vou. Ele usa essa presentificação da transferência na relação para ajudar o paciente a modular isso, né? Para tornar esse conhecimento real, né? Ou eficaz, talvez, tá? Mas tem paciente que faz isso naturalmente,
né? Tem paciente que dá conta de pegar o conhecimento, às vezes ele se vê fazendo, ele Dá um passo consegue, para trás. ele consegue, ele ampliou tanto essa comunicação interna que ele faz sozinho esse ajuste, tá? Agora. Porque essa é a intenção. O paciente sai no final, ele dando mais conta do sofrimento, ele tendo uma autoconsciência muito mais profunda e não é zerar, né? É gerar uma capacidade da pessoa se autorregular, né? A partir do conhecimento que ela consegue gerar de si mesma. É muito bonito. Você falou, você teve uma expressão assim que você falou na análise que eu achei muito bonita, que é a presentificação do inconsciente. Uhum. E é muito bonito isso, quando você consegue, na vida real ali, no caso, fora da análise, não que a análise não seja vida real, mas nos seus momentos de dificuldade, presentificar esse inconsciente, dar um passo atrás, falar, não, eu acho que eu posso lidar com isso de outra maneira, mesmo muitas vezes sendo muito difícil. Isso qualquer clínica, qualquer terapêutica, né, de saúde mental é para isso, assim. A ideia é que geralmente inicia aqui para a pessoa poder usar lá fora. Ela desenvolve recurso na relação com o analista, o terapeuta, o clínico, para depois ela conseguir usar lá fora. Às vezes esse processo é muito mais difícil porque o ambiente é outro, né? Que a ideia é que seja um ambiente mais ideal para ser mais fácil, porque tem alguém treinado ajudando, né? Lá geralmente é o oposto, né? São pessoas que reforçam a sintomática, reforçam essa relação mais difícil. Você perguntou sobre transferência. Eu acho que a gente pode deixar isso para outra vez. Porque a gente já tem 21 minutos de vídeo e eu ainda queria que você respondesse se psicanálise é ciência. Psicanálise é ciência. É uma coisa que a gente já conversou e uma coisa que a gente já falado é que tem um neurocientista que afirma que psicanálise não é ciência. E né? outras, você falou de um... a Natália Pasternak fez um livro sobre isso. E ela é uma cientista, né? Então, assim, você fica mais, poxa... E o que a gente conversou, que eu falei para a Marina, é que são referenciais de ciências diferentes, né? Às vezes falar que psicanálise não é ciência é negar parte de como a ciência já está sendo construída, já está sendo feita e que existem outros referenciais de ciência. Porque a ciência, ela não é uma coisa só, ela não é uma massa só. A ciência, ela é diversa. Então tem um referencial de ciência mais antigo, digamos assim, que é uma ideia de uma ciência mais positivista, né? Uma ideia de medição dentro do escopo da ciência. Quando você leva isso para a mente, para o estudo da mente, isso complica porque nem tudo dá para medir na régua, né? Nem tudo tem uma métrica precisa, nem tudo tem uma contabilidade precisa dentro de uma relação de observar o olhar, estudar, entender a mente. E o que isso faz com a ciência? Faz que a ciência desenvolva métodos mais adequados para estudar essa coisa mais subjetiva, né? Simples assim. A ciência deixa de ser ciência? Não. A ciência se expandindo, né? A ciência crescendo, a ciência buscando métodos. Acho que a ciência sendo mais ciência, né? Sim, a ciência cresceu, né? Então, a pessoa falar que a psicanálise não é ciência, ela está negando o crescimento da ciência enquanto ciência, né? Porque a ciência, na verdade, é a criação de métodos para estudo, pesquisa e ampliação do conhecimento, né? A psicanálise, ela está na universidade, existem pesquisas com psicanálise, a psicanálise, ela tem um método próprio dentro da ciência, né? Ela estuda a subjetividade. Então, falar que psicanálise não é ciência, né, é duro, sim. É duro. Tá bom. Tá. Muito obrigada. Eu acho que para quem está nos ouvindo, obrigada por nos ouvir até o final. E eu acho que também é uma oportunidade de jogar dúvidas em comentários. Sim. Para próximos vídeos, que certamente a gente fará. Já tá conversando aqui mais sobre psicanálise, psicologia. Muito obrigada.